Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 em diante. O meu título está assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não os movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados. Todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora, também, na primeira epístola de João, tá? Capítulo 2. Versículo 18. Apenas 2 versículos. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristo, e por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifeste que não são todos de nós. Deus eterno, Pai amado, louvado seja o teu nome para sempre. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, por este momento, que a tua palavra vai ser lida, ó Pai, ó Deus de Israel, reconhecendo a nossa limitação, a nossa, ó Deus, dependência de ti. Te peço mais uma vez que tu venha falar conosco nesta hora, liberar, ó Pai, a tua palavra, ó Deus. Eis aí o teu povo que anseia por ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, ó Pai, fala, ó Deus, em nossos corações. Ministra a tua verdade, que salva, cura e liberta. Quebra os grilhões da incredulidade, quebra toda oposição do mal e libera a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço, amados, que se assentem. Essa mensagem, se Deus nos conceder que ela vá ser postada no YouTube, provavelmente o título dela será Os Anticristos na Igreja. Vale a pena observar, antes de entrarmos propriamente dito na mensagem, duas coisas que se destacam aqui. Que Paulo aqui está dizendo que antes da vinda do Senhor será precedida por manifestações. Obrigado, irmão Hermélio. Manifestações do anticristo. Amém? E agora nós vamos ver o apóstolo João dizendo: filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, e muitos, presta atenção nesse detalhe, irmão, muitos têm se feito anticristos. E agora, sem fechar o pacote, mas já fazendo um entendimento mais amplo, depois que ele fala tudo isso, ele vai falar o quê?
no 12, para que seja julgado todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por que que o espírito anticristo ele é aceito? Porque muitos preferem ter prazer na iniquidade. O camarada torce a palavra, mas como ele quer viver no pecado, o ouvido dele é mais suscetível a aceitar a mentira do que a verdade. Então, tudo isso aqui que vai acontecer, quem vai aceitar o anticristo, ou seja, já tem aceitado o anticristo e crido nele, é porque eles têm prazer na iniquidade. Em detrimento de ter prazer na verdade. Simples assim. Agora vamos entender, porque muitos não têm percebido o anticristo. Muitos têm, mas alguns não têm percebido o anticristo. As marcas do anticristo. Então, nesse texto aqui, Paulo ele vai dar toda a receita, você identificar os anticristos. Primeiro ele fala, olha, homem do pecado e filho da perdição. O anticristo faz um link com o pecado o tempo todo. Primeiro entendimento, ele se opõe, versículo 4, contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Já começamos a perceber isso acontecendo em vários lugares. Os países comunistas, por exemplo, eles não aceitam. Para poder pegar a igreja, o que eles fazem? Para não dizer que está perseguindo a nós, ele vai assim, aqui ninguém adora ninguém. Aqui o único que ser adorado é o ditador. Aí tem uma foto de ditador em tudo quanto é lugar, e quando deixam a igreja funcionar, para quem não sabe, lá dentro da igreja, no púlpito, assim, aquela foto do ditador, para ele ser adorado. Bom, então vamos observar como é que nós percebemos que tem gente que está pensando, irmão, que antes que o anticristo coloque a sua marca física nas pessoas, e pela palavra essa marca será física, muitos já estarão marcados na mente, tranquilamente. E como percebemos que alguns já estão com a sua mente marcada? É simples. O que propõe o ditador para que ele seja adorado? Como Nero queria ser adorado, como vários anticristos no passado buscaram isso. Ele proíbe as religiões. João aqui disse que muitos têm se feito anticristo. E alguém pensa assim, como é que ele faz anticristo? Ele nega Jesus? Não. A igreja prega Jesus. Na igreja se fala em Deus, se fala até em salvação. Só que como se percebe que o anticristo já está agindo nessas pessoas? Simples. Assim como o ditador, ele busca adoração, a sociedade acha normal, enquanto, eu não vou falar nome de ditadores para evitar qualquer tendência política, mas quando o ditador em algum país aí, ele deixa a população passando fome, ele faz que a população aceite, que enquanto todo mundo passa fome, eles estão lá comendo do bom e do melhor, e está tudo certo isso, não há nada de anormal. E a população adora ele, acha que está normal. Não, é legal. Ele come do bom e do melhor, vive no palácio e a gente passa fome, porque ele é um cara especial. Olhando para a igreja, infelizmente, nós já vemos isso acontecer. E o pior, nós vemos pessoas, às vezes, com faculdade, não é um analfabeto, não, pessoas que têm uma certa cultura, aceitando a mesma coisa que aceita na ditadura. Como? Simples. Pastores vivendo milionários e o povo passando fome. Ainda dizima e oferta e acha normal aquilo ali. Irmãos, a discrepância teológica é brutal, extremamente brutal. Porque Jesus, sendo Deus, ele poderia exigir ao Pai, falar, eu vou nascer, mas eu quero nascer num palácio. Eu vou vir uma carruagem de ouro. Não, ele nasceu na manjedoura. Os apóstolos, nenhum deles enriqueceram. Nenhum deles enriqueceram. Na ótica de algumas lideranças,
Jesus foi um péssimo mentor, um péssimo gestor e um derrotado, porque como é que ele passa 3 anos curando, fazendo milagres, instruindo os discípulos e vai embora, e os apóstolos não ficaram ricos, não se tornaram empresários? Então, uma das formas de se perceber que muitos já estão sendo marcados na mente com a marca do anticristo é que eles aceitam algo que é inaceitável. Esse dia um irmão contou para mim numa igreja que o pastor fez aniversário, uma igreja de pessoas que têm uma condição financeira, sabe, bem, a igreja não é uma igreja de bairros nobres, eu não vou falar o nome por causa da ética, num bairro até bastante precário, deram um carro de presente para o pastor. Juntou a igreja para dar um carro de... Mas a igreja não se juntou para olhar um irmão, como era em Atos dos Apóstolos. Não havia necessidade algum. Por quê? Toda a arrecadação que colocava aos pés dos apóstolos era promovida a igualdade. Na verdade, o amor, quando está fluindo no coração de um cristão verdadeiro, ele não consegue ser feliz vendo o seu irmão passando necessidade, ele não consegue. Então nós percebemos que o anticristo já colocou a sua marca na mente de alguns, porque ele acha normal. É uma coisa tão louca que tem igreja que é assim. Olha só, vê se você consegue enxergar Jesus fazendo isso, irmão. Na igreja todo mundo bebe água no bebedouro, ou no máximo de copinho. No púlpito é água de coco, os pinguinhos empanados que ficam em cima do púlpito. Eles acham normal isso, sem problema. Eles acham normal, irmão. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoa, que a nova aliança, ela nivelou todo mundo, inclusive homens e mulheres. Que os homens e mulheres na velha aliança não tinham o mesmo patamar. As mulheres não podiam ministrar. Eu ainda fico triste quando eu vejo pessoas assim, achando que a mulher, ela não pode ministrar aqui na frente porque ela é mulher. Então, a morte de Cristo foi à toa? A palavra fala bem clara, que para Deus não há grego, judeu, bárbaro, cita, macho ou fêmea. Não existe, irmãos. As funções podem ser diferenciadas, mas a condição de ministrar na nova aliança está aberta. Então nós percebemos que algumas pessoas já estão marcadas, que ela aceita. Então quando alguém em lugar chamado igreja, aceitam seguir um líder que cada dia mais fica mais milionário, e ficou milionário ainda como pastor, então não tem como dizer que não foi através disso, ele está aceitando a mesma coisa que aceitam na ditadura. Os comunistas. Qual a diferença que tem? Eles acham normal isso. Então, o inimigo ele trabalha de forma processual. Ele não é inconsequente. Ele vai, como diz o pessoal, ele vai comendo mingau pela beirada. E assim que a nossa mãe ensinava quando era criança, meu filho, come pela beiradinha. Você terminar a beiradinha, o mês já está frio. É a mesma coisa que o diabo faz. Primeiro ele coloca na mente das pessoas aquilo que não pode acontecer. Mas por quê? Porque ao invés de pregar o evangelho da nova aliança, prega da velha. Na velha aliança, só quem tinha acesso a Deus era o sacerdote ou o profeta. Só. Aí Jesus morre, paga um preço alto. Hoje foi o dia da nossa ceia, ainda estamos nessa atmosfera. E eles querem viver como antigamente. Mas por quê? Dizer que ungido é só o pastor. Porque é mais fácil de manipular as pessoas e fazer elas acharem normal aquilo que não é normal. Entende? Agora, vale a pena observar nesse texto que ele diz assim, ó, além de se levantar contra tudo que se adora, ele vai se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Irmão, alguns pastores assentados em alguns púlpitos, irmãos, eles parecem Deus. No púlpito, em vez de ter uma cadeira, tem um trono. Já viram? É um trono. E para você falar com ele, tu tem que falar também com a cabeça baixa, porque eles são altivos. O treinamento já está feito. Irmão, aquele que está treinado a adorar pastores que sentam em púlpito, andam em carros milionários, moram em mansões, ele está treinado
treinadinho para adorar o anticristo de maneira... É só uma condução, você entende? Passo a passo. Aí alguém fala assim, mas não acredito que um crente em Jesus daqui a um tempo vai aceitar as barbaridades que será pregar o evangelho daqui a anos, alguns poucos anos. Você não vai poder pregar que Jesus é o caminho, porque o protocolo é que ele é um caminho. Você não vai pregar, dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir, que ele vai ir para o fogo do inferno, porque o satanismo cresce a cada dia. Então alguém acha inconcebível que alguém vai pregar que um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é normal, mas é tudo processual, porque se alguém acha normal seguir um pastor, seguir uma igreja onde o pastor é um ditador, ele já está treinado para aceitar o restante. E o trabalho do diabo já está sendo feito com algo chamado ecumenismo. E o que era uma utopia antigamente, alguém fala, não, a igreja, todo mundo leva, a igreja não vai participar do ecumenismo. Agora não, já foram lá no Vaticano, vários pastores, que eu não posso citar o nome por questão de ética, mas é só você pesquisar, foram lá beijar a mão do Papa. Aquilo que era uma... Eu sei que muitos são novos, mas para quem nasceu no evangelho que nem eu, quando se falava de ecumenismo, seria uma utopia falar que nem pensar de um pastor ir para Roma beijar a mão do Papa. Já assinaram um acordo. Então, o anticristo já está no nosso meio, porque o espírito do anticristo já está agindo em algumas igrejas. Eu sei que você fala, você tem todo direito de acreditar. Eu estou te mostrando a palavra. Porque Jesus, ele se vestia como os demais discípulos. Tanto que para identificar quem era Jesus, Judas o beijou. Você acha que se Jesus fosse um líder da agora, precisaria de Judas beijar Jesus? Não. Tá com aquele paletó mais bonitão. O carro mais bonito do estacionamento é o do pastor. Quando ele entrar, é só jogar bomba. Não, foi fácil, não tinha como. A Judas teve que beijar Jesus. Mas as pessoas acham bonito, idolatram esse tipo de pessoa. E a idolatria é o caminho mais fácil para que nós saímos das quatro linhas da racionalidade e aceitamos coisas absurdas. É tipo como uma namorada ou uma noiva que é agredida pelo seu noivo, mas ela ama tanto o noivo que o noivo consegue colocar na mente dela que é normal ele bater nela. E ela tem até vergonha de contar, porque o amor é tão grande que ela fica cega para a racionalidade. Como que alguém que ama vai agredir alguém? É mais ou menos assim. Agora, observe o mais interessante disso tudo. É que se ele vai sentar no templo de Deus querendo parecer, vale a pena, irmão, que esse templo de Deus aqui é uma forma figurada. Bom, veja bem, sentar no templo querendo parecer Deus é várias interpretações, mas porque o projeto do anticristo é fazer um grande templo. E já começaram a treinar, né? Já fizeram um templo lá em São Paulo que diz que é de Salomão. Isso é só um treinamento, não é aquele, mas é um treinamento. E se observarmos a palavra, uma das formas de você compreender, eu falei da primeira, que é aceitar um pastor milionário, aceitar, né, que não aquilo que a palavra fala, haja igualdade, né? Uma pessoa não se sentir feliz de ver o seu irmão passando necessidade e achar bonito seguir um pastor que é um popstar. A outra coisa é justamente essa parte do templo, que ele só vai assentar nesse templo querendo parecer Deus, é porque vão construir esse templo. E nós podemos observar isto claramente na igreja de agora. Pessoas que ainda amam templos. Pessoas que acham que isso aqui... eu esqueci meu guarda-chuva lá na igreja. Não, você não esqueceu o teu guarda-chuva na igreja. Você esqueceu o teu guarda-chuva no galpão.
Porque se você esquecer o teu guarda-chuva na igreja, alguém teria engolido o teu guarda-chuva. Vai ter que abrir a barriga de alguém. Está dentro da igreja. Porque nós somos, irmãos, nós somos a igreja, irmãos. Meu Deus, quando é que esse povo vai entender que a lei é sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas? A lei é uma alegoria para o tempo presente. Eu sei que é engraçado falar, mas não tem outra interpretação a não ser essa, irmãos. As pessoas falam disso aqui como se aqui fosse a igreja. Se gastam milhões para embelezar o galpão e não se gasta valores para cuidar dos irmãos, dos órfãos e das viúvas. Entende? Então, a outra forma de perceber que o espírito do anticristo já está agindo na mente das pessoas, que a mente deles é igual à mente daquele povo quando Jesus pregava. Ele fala, eu derrubo esse templo e vou erguer ele em 3 dias. Eles achavam que falava do templo físico. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, vem cá porque eu mostrar uma coisa. Aí mostra assim, ouro, pedra preciosa, nos alicerces do templo. Porque eles amavam aquilo. Uma das coisas que ele não conseguia aceitar o que Jesus falava é porque eles amavam aquela estrutura. E tem muita gente assim, irmão. Tem muita gente que eu não vou sair daquela igreja que tem ar-condicionado central, que banco acolchoado, para ir para uma igreja pobre. Porque eles amam e ainda pensam, afinal de contas, são 10 anos dizimando lá, né? Eu não vou perder o meu investimento. Percebe? Como o evangelho está distorcido. Porque o templo que foi feito, na verdade, representaria nós como templo do Senhor. Isso se observa quando a mulher samaritana, ela vai dizer, isso está em João 4, versículo 24, Senhor, alguns dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém, e outros falam que é nesse monte. Veja o que Jesus vai dizer. Vem a hora, chegada é, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então tudo aquilo quebrava, aquilo que eles mais amavam, porque a nossa carne, ela ama as coisas. A nossa carne, tá? Ela ama as coisas. Ela ama idolatrar e ama coisas. O nosso espírito ama pessoas. A nossa carne, a Bíblia fala que a carne é inimizade contra Deus, e a nossa carne inclina para o mal. Inclina para a morte. E nós vamos observar que quando Davi, em cima de construir o templo, Deus não mandou nunca Davi construir o templo. Nunca houve. Deus mandou construir o tabernáculo, o templo não. E ele fala, e o Salomão, quando ele vai orar, ele fala, Salomão tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Ele diz assim, olha, eu sei que nem o céu dos céus pode te conter. Então essa casa aqui não vai te conter, meu Deus. Isso está em Crônicas 6, segundo Crônicas 6. Mas quando nós chegamos em Isaías, aí é uma indagação, Isaías 66. Veja o que diz em Isaías 66. Opa. Assim diz o Senhor, Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas. Que casa? Agora, abra em Atos capítulo 7, por favor. 48 e 49. Ele diz assim, ó. Aí ele repete aquilo que Salomão falou lá. 47, 48 e 49.
e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Então, observamos aqui que isso aqui foi a pregação de Estevão. E todo o ódio que eles tinham de Jesus, porque Jesus pegava um reino invisível e desprezava tudo aquilo lá, e explicava que o reino de Deus agora não vinha com aparência exterior. Estevão fez a mesma coisa, explicou que Deus não habita em templo feito por mão de homens. E aí, o que acontece? Eles apedrejaram Estevão. Então hoje, quando você prega o evangelho da Bíblia, você é herege e as pessoas te odeiam, que você fala contra tudo que elas adoram. Aí posta no Facebook assim, aquela coisa mais linda: minha igreja. É dele. É dele, mas ele nem percebe que a igreja que ele fala que é dele, já está passando a terceira geração da mesma família. Não sai daquela família, mas ele acha que é dele. Irmãos, você percebe o espírito anticristo na mente das pessoas? Que elas aceitam aquilo que acontece numa ditadura. Reinado passa de pai para filho. E aquilo que acontecia na lei. Mas só que nós não estamos na lei de Moisés. Nós estamos na nova aliança. Não existe mais dinastia na igreja. Aí morre o pastor Sebastião. Aí o filho dele assume. Como que é isso, irmão? Como que é isso? Igreja não é monopólio de família nenhuma. Mas como o anticristo já está marcando a mente deles, eles aceitam. Como quem toma aquele café gostoso, aquilo que é um purgante. Ainda em Atos, no capítulo 17, no versículo 24, veja o que fala de novo. Agora o Paulo pregando lá no Areópago. Atos 17, 24, diz assim: Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas por que eles não querem pregar esse evangelho? Se eles pregar que o templo não é a casa física, como é que ele vai arrancar o teu dinheiro para construir templo? Porque a tesouraria dessas igrejas é um mistério, né? Ninguém sabe o que faz com o dinheiro. Então, eles pregam que tem que construir templo. Por quê? Primeiro ele te treina para você aceitar, para as pessoas aceitarem o que o anticristo vai propor. Porque ele vai ter a fala mansa, ele vai promover a paz, e você vai ver pessoas, quando ele vier, que eu não acredito que aquele irmão, ele vai dizer: não, irmão, eu estou lá para ganhar almas. Não, você está lá porque você não quer perder os benefícios que o anticristo vai promover. Que ele vai dar alguma ajudinha, né? As migalhas que caem na mesa dos ricos, vai cair na mesa deles. Então muita gente não vai querer perder os... E porque é todo um processo. O anticristo na mente das pessoas. Agora, o pior disso tudo é que eles fazem as pessoas adorarem, as pessoas aceitam essa ideia e o pior, isso aliena o evangelho. Porque, na verdade, além de se falar que iríamos adorar em espírito e em verdade, se você abrir na 2 de Pedro, é a última referência, observe bem, irmãos, o evangelho está tão distorcido que tem crente com 10 anos de igreja e não sabe nem o que ele é em Cristo na nova aliança. Ele não sabe. Que 10? Às vezes até 20. Não sabe o que ele é. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2,
Veja, o que o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos agora, na nova aliança em Cristo. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia. Vós também, quando pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Casa espiritual. Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo também disse lá na sua carta: vós sois templo do Espírito Santo, fareis do vosso corpo um com uma meretriz. Então, toda alienação do evangelho acontece quando nós pensamos que o templo é esse salão, e não entendemos que o templo somos nós. Então, com esse pensamento distorcido, alguém não vai pensar, bem, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu não posso usar qualquer tipo de roupa. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso falar qualquer palavra. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso ver qualquer coisa. Todo o entendimento do Evangelho muda de um ângulo de mais de 90 graus, quando você entende quem você é em Cristo. E o fundamento do que somos em Cristo é que nós somos casa espiritual. Algo que ninguém era na lei. Aquele versículo que Paulo diz em Coríntios: temos um tesouro em vaso de barro, não existe na nova aliança. Porque na nova aliança ninguém era templo. E quando não se tem esse entendimento, e eu sei que é o entendimento ao óleo do ímpio, algo assim bem, não acredito, como é que pode? Deixa eu fazer as contas aqui. O camarada bebeu, fumou, cheirou, adulterou, prostituiu, e viveu e agora ele fala que ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora nele. Não acredito não. É a coisa mais sensata que o ímpio pode falar. É a coisa mais sensata. Que para que eu e você pudéssemos nos tornar templo do Espírito Santo, mesmo sendo pessoas limitadas, vulneráveis a pecar, Jesus pagou um alto preço. Ele recebeu coroa de espinho. Você acha que Deus ia mandar seu filho para morrer aqui na terra, para fazer algo que não fosse superior à velha aliança? Pensa, irmão, você faria isso? Nem você faria, irmão. Você deixa o seu filho se prejudicar, não digo nem morrer, fazer algo que ele fosse se prejudicar, para fazer uma coisa que não fosse maior do que estava lá? Você faria? Claro que não, irmão. Você como pai e eu como pai não faríamos isso, e nem Deus fez isso, irmãos. Aquela aliança que foi feita com sangue de animal não chega aos pés da nova aliança feita com sangue de Jesus. Mas de que vale isso, irmãos? De que vale isso se eles continuam pregando que o templo é de concreto? Se continuam dizendo para você: espera aí, que eu vou ficar no monte 10 dias, quando eu voltar, eu vou trazer um azeite orado, eu vou transformar vocês. Não ensina você a ter relacionamento com Deus, você ser cheio do Espírito Santo, você ser instrumento na mão de Deus, coloca você abaixo do que você é. Eu não estou aqui falando rasgando seda, nem falando coisa para inflar o teu ego. É o que a Bíblia diz: temos ousadia para entrar no santuário. Quando Cristo morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Não há mais separação entre Deus e o homem. Não há separação. Não há. Não podemos aceitar isso, irmãos. Custou caro para ele. Pensa. Cuspiram no rosto do nosso Jesus. Cuspiram no rosto do nosso mestre. Deram tapa no rosto do nosso mestre. Vazaram, o sangue deles correu, para que eu e você nos tornasse morada do Altíssimo. E agora dizem que o templo é de concreto. Não, amados, vós sois templo do Deus vivente. Glória a Deus. Aleluia. Isso muda tudo. Eu sei, não somos merecedores. Irmãos, eu não me sinto merecedor de estar pregando essa palavra aqui. Eu sei que não. É a graça. Só a graça que nos colocou aqui dentro, irmãos. É a graça que nos uniu. Olha, vocês vieram de longe para cá, para quê? Para um lugar que não tem nenhum ventilador ainda, só temos um ali.
O que é isso? Eu não sou celebridade, minha esposa não é, o irmão Hermélio não é, o irmão Júlio não é, o irmão Raí não é. Você veio aqui por quê? Você veio aqui pela palavra. Você veio aqui unido pela palavra. O evangelho é esse. O espírito anticristo, ele anula o sacrifício de Cristo. Por isso que o nome dele é anticristo. Ele anula algo que você tem acesso, que você não mereceu, mas tem. E o ímpio tem razão, irmãos. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Havia uma cédula contrária a nós, que Cristo, quando ele morre, ele crava na cruz. E a palavra fala: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Como? Ele fala: olha, eu estou dizendo que eu vou embora, vocês vão ficar. Eu estou dizendo que eu vou morrer, vocês estão tristes. Eu sei que vocês estão tristes agora. Os discípulos estavam tão angustiados que eles não conseguiram orar no monte. Eles dormiram, eles não conseguiam aceitar. Não, meu mestre, não. Eu não quero que o meu mestre... E nós ficaríamos, minha irmã, imagine você, Jesus vem aqui morar com a gente, e daqui a pouco ele fala que ele vai embora. A tristeza no coração deles. Mas ele fala: olha, eu sei que vocês estão tristes. Eu sei que vocês estão tristes, mas vai acontecer uma coisa. Eu vou, mas o Consolador virá, e a vossa alegria ninguém vai tirar, porque Ele vai morar em vocês. A reconciliação era isso. Ele veio morar em nós, tabernacular com a igreja. Não é isso aqui, irmãos. Somos o templo, não é isso. Isso aqui é um concreto. O Espírito Anticristo quer que você adore templos para arrancar o teu dinheiro, para te alienar, para te prender no lugar. Você, amando aquele templo, engole os absurdos que acontecem no sistema. Amados, olha que coisa gloriosa. Temos um tesouro em vaso de barro. Aí ele vai embora e ele fala: ficai em Jerusalém. Alguém pensa, irmãos, que a conclusão do evangelho... Eu fico triste quando falo nada além da cruz. Não, irmão, não. A cruz não foi tudo, não. Na cruz ele pagou o preço por mim e você. Na cruz ele pagou. Só pagou. Mas ele fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. A maioria não creu, porque a palavra fala que ele foi visto por cerca de 500 irmãos, e no Pentecostes, lá no cenáculo só tinha 120, mas eles ficaram. Existem 120, existem pessoas que não querem o sistema, que amam a Deus, estão vomitando esse evangelho distorcido, e eles ficaram. E de repente veio um som de um vento veemente, impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo foram vistos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e nunca mais a igreja parou. E mataram cristãos, e perseguiram cristãos, e o evangelho não para, porque o Espírito Santo mora em nós, impulsiona a igreja. Isso faz toda a diferença. Somos templo do Deus vivente. Somos templo de Deus. Irmãos, não deixe que o inimigo tire isso da tua mente. Não está querendo dizer que você é melhor do que ninguém. Mesmo que você não mereça, você é templo do Espírito Santo. Cuide do seu templo. Observe quando o Espírito Santo fala para você: olha, essa palavra não, essa roupa não, esse vídeo não, esse filme não, essa companhia não, porque você é templo. Não estou falando isso para inflar teu ego, é para que você tenha ousadia para entrar no santuário e saiba que Deus não tem filho predileto. Que a palavra fala: aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe. Não deixe o inimigo diminuir você. Não, tem que ter o chamado. Não, irmãos, todos foram chamados. Eu fico, as coisas mais horríveis que eu já escutei: Deus tem um plano na sua vida. Não, irmão, Deus tem um plano na vida de todo mundo, é só você querer. Deus não faz acepção de pessoa. Pastor, mas eu já pequei tanto. Não, o sangue lavou isso tudo. Pastor, mas eu sou muito ignorante. Não, Ele vai te mudar. Pastor, mas eu sou tão ogro, eu não... Será que isso vai mudar? Muda sim, irmãos.
É para isso. É para isso. É para isso que ele morreu na cruz. E você tem que ter cuidado com o espírito do anticristo, que hoje, a cada dia mais, ele vai aumentar. E nós precisamos ser o contraponto disso tudo, a oposição. Paulo fala para Timóteo: prega, insista, repreenda, exorte. Na época do mimimi, não podemos pregar, temos que pregar contra o erro, sim. Quantas pessoas, irmãos, estão mendigando as bênçãos de Deus? Eu vou lá receber a minha bênção. Irmão, igreja não é lugar de receber bênção nenhuma, não, irmãos. Igreja é lugar de nós virmos aqui para falar: Senhor, obrigado. Eu não merecia nem entrar nessa igreja. Estou ministrando a tua paz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu morreu, mandou teu filho morrer na cruz por mim. Eu sendo um pecador, aí que alcancei misericórdia. Igreja não é lugar para você vir receber a tua bênção, é para você agradecer a morte de Jesus. Mas pastor, e as bênçãos? As bênçãos? Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas todas serão acrescentadas. Esse evangelho, irmãos, esse evangelho que parece que é uma heresia para muitos, é o evangelho que vai fazer a diferença. E assim como havia 120, assim como havia 300 com Gideão, você tem duas opções: ou você fazer parte dos 300, ou fazer parte dos 120, ou simplesmente ser levado pelo espírito do anticristo. A escolha é minha e tua. O reino do céu Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Pessoas gastando milhões para construir templos, e famílias de crentes precisando de provisão. Eu não vou dizer nem na África, irmão. Você vai no Nordeste, dá tristeza. Irmãos, pessoas morrendo. Eu não quero estar na pele desses pastores nos últimos dias, sabendo que nossos irmãos passam fome no Nordeste, sabendo que nossos irmãos passam fome no Norte. E se Jesus voltar hoje, todo aquele dinheiro que está lá depositado vai servir de quê, irmãos? Para que vai valer o dinheiro dele no banco se Cristo voltar hoje? Mas como pode? Pessoas conseguem seguir esses homens, irmãos, aceitar aquilo que é inaceitável. Jesus não falou opcional, ele falou imperativo: não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis tesouro na terra. O pastor ajunta e eu sigo ele? Amados, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu louvo a Deus. Eu falo como Jesus falou: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove, ó Pai. Deus está levantando um povo. Eu louvo a Deus que não é só na IBC, que não aceita mais a heresia, que não aceita mais essa loucura, e fazendo a diferença. Vamos orar? Oremos. Santo, 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 Pai bendito, Pai santo, louvado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela morte do teu filho na cruz do Calvário. Ó Deus, o homem brutal nada sabe e o louco não entende isso. Eu sei, ó Pai, que não é o meu mérito que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, mas eu preciso valorizar isso cada vez mais. Eu preciso entender que eu sou morada do Deus vivo, Senhor. Pai, me dá graça para que eu não venha deixar que as heresias que se pregam venham contaminar a minha mente e me tirar do lugar aonde tu me colocou e foi conquistado pelo teu filho Jesus Cristo com seu sangue na cruz do Calvário. Pai, obrigado por cada vida que veio aqui, Senhor. Esse povo não veio prestigiar essa igreja e nem a mim, veio prestigiar a ti, ó Deus. Pai, continua por impulsionar cada um dos irmãos, ó Pai. Deus, eu te louvo por essa união, Senhor, porque eu sei que só tu fizeste essa união. Ó Deus,
Dá-nos graça para prosseguir. Eu sei, ó Pai, que as perseguições virão, porque hoje pregar o evangelho correto se tornou uma heresia. Pai, a minha oração, Senhor, não é que tu venha impedir a perseguição ou a afronta. A minha oração é que tu nos venha dar graça para suportar tudo, sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo, para que o teu reino cresça, para que o teu nome seja glorificado, Pai, para que almas que estão aprisionadas, Senhor, para que almas que estão sofrendo, ó Deus, sejam alcançadas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.